Por que, no coração do Saara, onde hoje apenas o vento canta a canção da desolação, foram encontrados os restos do mais antigo observatório astronômico do mundo, 1000 anos mais velho que Stonehenge, como uma civilização inteira que aprendeu a ler as estrelas para prever as chuvas, desapareceu quando as savanas verdejantes se transformaram em areia quase da noite para o dia? A história que nos contaram começa no Nilo, com coroas e pirâmides, mas essa história tem um prólogo escrito não em papiro, mas em pedra e osso, enterrado sob o maior deserto do planeta. Há 9.000 anos, o Saara não era um deserto, era um paraíso úmido, um mosaico de lagos cintilantes, rios sinuosos e pastagens que se estendiam até o horizonte. Era o Éden da Idade da Pedra, um lugar onde clãs de caçadores e pastores perseguiam antílopes e criavam gado com chifres imensos. Mas o paraíso tinha um preço. A água, fonte de toda a vida, era também a semente de todo o conflito. A luta por um poço ou pela margem de um lago era uma questão de sobrevivência, travada com a ferocidade de quem não tem nada a perder. Eles construíam seus acampamentos nas margens, observando o céu, não por poesia, mas por pragmatismo. O céu era o seu relógio, o seu calendário, o seu único oráculo confiável. A chegada das monções que enchiam os lagos e renovavam as pastagens era anunciada por constelações específicas. Errar a previsão significava a morte. Nesse caldeirão de medo e esperança, em um lugar hoje conhecido como Nabta Playa, algo extraordinário aconteceu. Por volta do ano 6000 a.C., esses pastores pré-históricos fizeram algo que desafia a nossa compreensão da pré-história. Eles arrastaram lajes de pedra de várias toneladas ao longo de quilômetros e as ergueram em círculos precisos. Não eram túmulos, não eram fortalezas, eram máquinas de prever o tempo. Alinhadas com a estrela Sirius e com o solstício de verão, essas pedras marcavam o início da estação das chuvas. Foi a primeira vez que o homem tentou impor uma ordem matemática ao caos da natureza. Foi o nascimento da ciência, gerada não pela curiosidade ociosa, mas pelo pavor da sede. Eles não tinham escrita, não tinham a roda, mas tinham a audácia de mapear o cosmos para garantir a sobrevivência do seu gado. Cada pedra erguida era uma aposta contra o esquecimento, um pacto com as estrelas selado no coração da África. O que você sentiria, em pé no meio daquele círculo de pedras, sabendo que ele foi construído por pessoas que lutavam contra um inimigo invisível e implacável, o próprio clima? A sociedade de Nabta Playa se tornou complexa. Havia rituais, sacrifícios de gado enterrados sob montes de terra e uma hierarquia social nascente, tudo girando em torno do controle do conhecimento astronômico. Quem podia prever a chuva detinha o poder sobre a vida e a morte. Eles criaram uma ordem frágil em um mundo à beira da catástrofe. Por quase 2000 anos, eles prosperaram, mas o céu que lhes dera a vida preparava-se para lhes tirar tudo. A órbita da Terra mudou sutilmente, um pequeno desvio no eixo do planeta que teve consequências apocalípticas. As monções começaram a falhar. Primeiro, um ano de seca, depois, uma década. Os lagos encolheram, transformando-se em pântanos salgados. A grama verde tornou-se palha amarela e quebradiça. O gado, símbolo de riqueza e status, definhou e morreu. As pedras do calendário estelar, antes ferramentas de poder, tornaram-se monumentos a uma esperança perdida. Eles continuaram a observar as estrelas, mas as estrelas já não respondiam com a promessa de água. O paraíso transformou-se em inferno com uma velocidade aterradora. O que antes era uma luta por pastagens, tornou-se uma fuga desesperada pela vida. Clã contra clã, a violência explodiu em uma escala sem precedentes.
Mas o verdadeiro inimigo não empunhava uma lança. Era a areia. O Saara, o grande mar de areia, começou a sua marcha inexorável, engolindo lagos, pastagens e acampamentos. A grande diáspora começou, povos inteiros, levando consigo apenas as suas memórias, as suas lendas e um conhecimento profundo dos ciclos celestes, fugiram para o único lugar onde a água ainda corria de forma confiável, o Vale do Rio Nilo. Eles não chegaram de mãos vazias, trouxeram consigo a ideia de que o universo podia ser compreendido, de que o poder podia ser centralizado e de que grandes monumentos de pedra podiam garantir a ordem e a imortalidade. Eles não sabiam, mas estavam carregando as sementes do Egito. O deserto que os expulsou foi o mesmo que protegeu o seu legado, escondendo Nabta Playa sob um manto de areia por 6.000 anos, esperando que um dia pudéssemos entender que os maiores impérios não são destruídos por exércitos, mas por um planeta indiferente às ambições humanas. Qual foi o maior feito desses pastores estelares? Decifrar o céu ou sobreviver ao inferno na Terra? Escreva sua resposta nos comentários, pois a escolha entre conhecimento e resiliência ainda nos assombra. Os refugiados do Saara em chamas desceram para o Vale do Nilo como um rio de humanidade, faminta e assustada. Eles encontraram um mundo diferente, uma faixa de terra fértil e estreita, espremida entre dois desertos, governada pelo ritmo previsível das cheias do rio. Aqui, a sobrevivência não dependia de prever as chuvas, mas de controlar a água e as pessoas. A ideia de um poder centralizado, nascida da necessidade de organizar a observação das estrelas em Nabta Playa, encontrou-lhe um terreno fértil. Ao sul, na região que hoje chamamos de Núbia, esses recém-chegados, misturando-se com as populações locais, criaram algo radicalmente novo, um reino, o primeiro reino do Vale do Nilo. Os egípcios posteriores o chamariam de Ta-Seti, a terra do arco, em referência à habilidade mortal de seus arqueiros. Por volta de 3.500 a.C., muito antes do primeiro faraó unir o Egito, os reis de Ta-Seti já governavam um território organizado com uma capital, uma burocracia e símbolos de poder que definiriam a realeza por milênios. Eles não eram uma tribo, eram um estado. Em um cemitério empoeirado, chamado Custul, arqueólogos descobriram túmulos que abalaram os alicerces da egiptologia. Eram sepulturas de reis, mais antigas que as dos primeiros faraós egípcios. Nelas, encontraram incensários de pedra com imagens gravadas que eram um verdadeiro catálogo do poder faraônico. Um rei sentado em um trono, usando a coroa branca do Alto Egito, segurando um cetro e pairando sobre ele o deus falcão Horus. Todos os símbolos que associamos ao Egito faraônico estavam ali, na Núbia, séculos antes. A coroa branca não nasceu no Egito, foi importada do sul. A própria ideia de um rei divino, mediador entre os homens e os deuses, fincou suas raízes primeiro na areia núbia. Esses reis escorpiões, como alguns os chamam, controlavam as rotas comerciais vitais que traziam ouro, ébano, incenso e marfim do coração da África para o norte. Eles eram os guardiões dos portões do sul, e sua riqueza e poder eram imensos. Eles construíram o primeiro império do Nilo, um império negro, cujos reis podem ter sido os primeiros a ostentar o título de faraó. Mas o poder gera inveja. Ao norte, no que viria a ser o Alto Egito, outros reinos estavam surgindo, como Nequém e Tinis. Eram centros de poder rivais, habitados por povos com a mesma ambição, também descendentes, em parte, dos refugiados do Saara. Eles cobiçavam o ouro da Núbia e o controle sobre as rotas comerciais, o que começou como escaramuças de fronteira e ataques a caravanas rapidamente escalou para uma guerra total.
O Nilo, a fonte da vida, tornou-se o palco da primeira grande batalha por um império. Os reis de Tá-Sete, com seus temíveis arqueiros, lutaram ferozmente para defender o que era seu. Eles construíram as primeiras fortalezas ao longo do rio, torres de vigia de tijolos de barro, de onde podiam chover flechas sobre qualquer um que tentasse passar. Por um tempo, eles mantiveram os nortistas à distância. Mas a guerra não é apenas uma questão de bravura, é também uma questão de números e organização. Os reinos do norte, talvez forçados pela necessidade, uniram-se. A rivalidade entre Nequém e Tinis transformou-se em uma aliança militar focada em um único objetivo: quebrar o poder da Núbia. A luta foi longa e sangrenta. Geração após geração, o sangue encharcou as margens do Nilo. Os reis de Tá-Sete eram guerreiros formidáveis, mas estavam em menor número e lutavam em uma frente muito longa. Lentamente, inexoravelmente, eles foram empurrados para o sul. As suas fortalezas caíram uma a uma. A sua capital, Custul, foi saqueada e queimada. O último rei de Tá-Sete foi morto em batalha ou forçado a fugir para o sul, para o coração da Núbia. O primeiro império do Nilo desmoronou. Os vencedores, os reis de Tinis, liderados por um homem que a história conheceria como Narmer, não apenas conquistaram Tá-Sete, mas também absorveram seus símbolos de poder. Narmer adotou a coroa branca dos reis núbios, unindo-a com a coroa vermelha do Baixo Egito, para criar a icônica coroa dupla, o pschent, símbolo de um Egito unificado. A história, como sempre, foi escrita pelos vencedores. Os egípcios apagaram a memória de Tá-Sete, retratando os núbios como um povo bárbaro que eles haviam subjugado. Mas a arqueologia não mente. O legado de Tá-Sete não foi destruído, foi cooptado. O Egito faraônico foi construído sobre as fundações de um reino núbio esquecido. Eles perderam a guerra, mas a sua ideia de realeza venceu, tornando-se o modelo para 3.000 anos de glória egípcia. Eles provaram que, na história, às vezes, ser o primeiro não garante a vitória, mas garante a imortalidade das suas ideias. Sobre as cinzas de Tá-Sete, a Núbia não morreu. Ela se reergueu mais forte, mais rica e mais perigosa do que nunca. Das ruínas do primeiro reino do Nilo, emergiu uma nova potência, uma civilização que assombraria os sonhos dos faraós por séculos, o reino de Kerma. Por volta de 2500 a.C., enquanto o Egito construía as grandes pirâmides de Gizé, os núbios estavam construindo uma capital magnífica em Kerma, com um palácio, templos e bairros residenciais que abrigavam dezenas de milhares de pessoas. No coração da cidade, eles ergueram uma estrutura que não se parecia com nada no Egito. Era a Defufa Ocidental, um templo maciço de tijolos de barro, com quase 20 metros de altura, cujas paredes lisas e imponentes pareciam um penhasco artificial no meio da planície. Não era uma pirâmide, não era uma mastaba, era uma expressão puramente núbia de poder religioso e político. Um lugar onde rituais complexos eram realizados, incluindo sacrifícios humanos em larga escala. Os reis de Kerma eram enterrados sob enormes túmulos circulares, cercados por centenas, às vezes milhares, de seus servos e esposas que eram sacrificados para acompanhá-los na vida após a morte. Era um poder absoluto, brutal e inegavelmente africano. Kerma não era apenas um centro religioso, era uma potência industrial e comercial. Seus artesãos eram mestres em cerâmica, produzindo vasos finos como casca de ovo, de uma elegância inigualável. Mas sua verdadeira força residia na metalurgia. As oficinas de Kerma produziam armas de bronze de qualidade excepcional. Seus punhais, espadas e pontas de lança eram cobiçados em todo o mundo antigo, do Mediterrâneo
ao interior da África. Eles controlavam as minas de ouro da Núbia e as rotas de comércio que traziam marfim, peles de leopardo e ébano do sul. Kerma tornou-se o intermediário indispensável entre o Egito e o coração da África, e essa posição a tornou imensamente rica. Os faraós do Médio Império, em Tebas, observavam o crescimento dessa potência ao sul com um crescente alarme. Eles não viam Kerma como um parceiro comercial exótico, mas como uma ameaça existencial. Um vizinho poderoso, rico e militarmente avançado era a última coisa que eles queriam em sua fronteira sul. A diplomacia deu lugar à desconfiança e a desconfiança à hostilidade aberta. A corrida armamentista da Idade do Bronze havia começado. Os faraós egípcios, como Sesostris III, lançaram uma política de contenção agressiva. Eles construíram uma série de fortalezas maciças ao longo da fronteira com a Núbia, uma muralha da China, no Nilo. Fortalezas como Buren e Semna não eram meros postos de observação. Eram complexos militares gigantescos, com muralhas de 18 metros de altura, fossos, bastiões e quartéis para milhares de soldados. Eram projetadas para resistir a um cerco prolongado e para servir como bases para incursões em território núbio. A tensão na fronteira era palpável. Patrulhas egípcias e núbias se enfrentavam no deserto, e espiões de ambos os lados tentavam descobrir os segredos e as fraquezas do inimigo. Os egípcios, com sua arrogância imperial, subestimaram seu adversário. Eles viam os núbios como bárbaros miseráveis, mas esses bárbaros estavam aprendendo rápido. Eles estudaram as táticas egípcias, adaptaram suas armas e esperaram o momento certo para atacar. Eles eram os mestres do arco, e seus arqueiros podiam disparar uma chuva de flechas com uma precisão e cadência que aterrorizavam as fileiras egípcias. Eles eram guerreiros, nascidos no deserto, resilientes e implacáveis. A oportunidade surgiu quando o Egito mergulhou no caos. Por volta de 1700 a.C., invasores asiáticos conhecidos como Hyksos conquistaram o norte do Egito, mergulhando o país em uma guerra civil. O Médio Império desmoronou. Para os reis de Kerma, foi o sinal que esperavam. Eles formaram uma aliança estratégica com os Hyksos, um pacto para esmagar os faraós tebanos entre duas frentes. Exércitos núbios, liderados por seus reis guerreiros, avançaram para o norte, destruindo as fortalezas egípcias que haviam sido construídas para contê-los. Eles saquearam cidades, levaram cativos e chegaram a conquistar uma parte do Alto Egito, governando-o por um tempo. Pela primeira vez, um faraó negro da Núbia governava em solo egípcio. Foi o auge do poder de Kerma, um império que se estendia por mais de 1.200 quilômetros ao longo do Nilo. Eles haviam se vingado da humilhação de Tassete e provado que eram iguais, se não superiores, aos seus vizinhos do norte. Eles construíram um império com bronze e bravura, mostrando ao mundo que o poder não tem cor, apenas a vontade de conquistar. As rotas comerciais de Kerma, no entanto, não se limitavam ao Nilo. Elas se estendiam para o oeste, para as vastas e áridas terras, onde, surpreendentemente, cidades de pedra nasciam, sob o sol implacável, enquanto egípcios e núbios travavam suas guerras sangrentas pelo controle do Nilo. A centenas de quilômetros a oeste, no coração do que hoje é a Mauritânia, outra história notável se desenrolava, em uma paisagem que parece ter sido projetada para repelir a vida humana. Uma civilização urbana floresceu, construindo centenas de assentamentos de pedra ao longo dos penhascos de Titite ou Alata. Esta foi, talvez, a mais antiga civilização urbana da África Ocidental, surgindo por volta de 2000 a.C., contemporânea do apogeu de Kerma.
Suas cidades não tinham a grandiosidade monumental de Tebas ou da capital Núbia, mas eram um feito de engenharia e organização social não menos impressionante. Eles construíram mais de 500 assentamentos, alguns abrigando milhares de pessoas, com ruas bem definidas, praças centrais e complexos residenciais com múltiplos cômodos. E fizeram tudo isso com pedras secas, sem argamassa, um quebra-cabeça arquitetônico de uma complexidade espantosa. Eles ergueram muros de contenção para criar terraços agrícolas e cavaram poços profundos para alcançar a água. Era uma civilização que lutava por cada centímetro de terra arável e cada gota de água. A riqueza desse povo não vinha do ouro ou do marfim, mas de algo muito mais mundano e, no entanto, vital, o sal, e também do controle das nascentes rotas de comércio transsaarianas. Eles eram os intermediários entre o norte da África e as savanas do sul, trocando sal, gado e cereais. Suas caravanas, provavelmente usando bois de carga, já que o camelo ainda não havia sido domesticado em larga escala na região, enfrentavam as areias e o calor para manter a economia pulsando. Era uma sociedade complexa, com agricultores, pastores, artesãos e, sem dúvida, uma elite que controlava o comércio e a distribuição de recursos. Eles não deixaram textos, sua história não está escrita em hieróglifos, mas nas pedras de suas cidades abandonadas e nos padrões de suas ruas silenciosas. Seu inimigo não era um império rival com carros de guerra e arqueiros. Seu inimigo era o mesmo que havia destruído Nabta Playa milênios antes: o clima, o avanço lento, mas inexorável do Saara. Você seria capaz de sacrificar tudo pela sobrevivência do seu povo, sabendo que sua memória será enterrada sob a areia? O declínio da civilização de Titit ou Alata foi uma catástrofe em câmera lenta. Ao longo de séculos, as chuvas tornaram-se mais escassas e irregulares. As pastagens que sustentavam seus rebanhos encolheram, os poços secaram, a terra, superexplorada, tornou-se infértil. As cidades de pedra, antes centros de vida e comércio, tornaram-se armadilhas de calor e poeira. Podemos imaginar a angústia de seus habitantes vendo seu mundo morrer lentamente. Eles, provavelmente, tentaram de tudo: rituais para apaziguar os deuses, novas técnicas para conservar a água, expedições cada vez mais longas e perigosas em busca de novas pastagens. Mas não se pode negociar com o deserto. Ele não aceita oferendas, não ouve preces, ele simplesmente avança. Eles construíam cidades de pedra enquanto seus deuses tramavam intrigas de areia, e ninguém sabia o que seria mais duradouro. A sua luta foi um testemunho da resiliência humana, mas também um lembrete sombrio de que mesmo as sociedades mais bem organizadas são vulneráveis às forças da natureza. O que aconteceu com o povo de Titit ou Alata é um dos grandes mistérios da arqueologia africana. Não há sinais de uma grande guerra ou de uma invasão que tenha destruído suas cidades. O mais provável é que eles tenham simplesmente ido embora. O colapso não foi um evento único e dramático, mas um longo processo de migração. Família por família, clã por clã, eles abandonaram suas casas de pedra e se moveram para o sul, em direção às terras mais úmidas do Sahel e às bacias dos rios Senegal e Níger. Eles levaram consigo suas habilidades em agricultura, pastoreio e organização social, e se tornaram os ancestrais de muitos dos povos que hoje habitam a África Ocidental. Sua civilização não foi destruída. Ela se dissolveu, espalhando suas sementes por uma vasta região. As cidades de pedra ficaram para trás, monumentos silenciosos a um império que foi derrotado não por uma espada, mas pela sede. Seu legado não está em grandes monumentos, mas no DNA e nas tradições dos povos que vieram depois.
Eles nos ensinam que, às vezes, a maior sabedoria não é lutar até o fim, mas saber quando é hora de partir. Se você tivesse que escolher um legado, preferiria deixar para trás ruínas imponentes que todos admiram ou um povo resiliente que ninguém lembra? Deixe sua resposta nos comentários, porque a escolha entre glória e sobrevivência é eterna. As rotas que cruzavam o Saara em busca de sal e gado não eram as únicas artérias que pulsavam no corpo da África antiga. Havia outras, mais perigosas e mais lucrativas, que cruzavam não a areia, mas as águas traiçoeiras do Mar Vermelho. Para os faraós do Egito, especialmente durante o Novo Império, a busca por riquezas não se limitava ao ouro da Núbia. Eles ansiavam por bens ainda mais preciosos, mercadorias que eram essenciais para a sua religião e para a manutenção do seu poder: mirra e incenso. Essas resinas aromáticas, usadas em rituais religiosos, no processo de mumificação e como perfumes pela elite, não cresciam no Egito. Elas vinham de uma terra lendária e misteriosa, um lugar que os egípcios chamavam de Punt, a terra dos deuses. A localização exata de Punt é um dos quebra-cabeças mais fascinantes da história, mas a maioria dos estudiosos acredita que se situava em algum lugar na costa da Eritreia, da Somália ou talvez do outro lado do mar, no Iêmen. Para os egípcios, chegar a Punt era o equivalente a uma missão espacial moderna, uma empreitada cara, perigosa e de imenso prestígio. A organização de uma expedição a Punt era um projeto de Estado monumental. Começava com a construção de navios de grande porte, não nos portos do Mediterrâneo, mas no Nilo. As madeiras eram transportadas por terra, através do deserto oriental, até a costa do Mar Vermelho, onde os navios eram montados. Eram embarcações robustas, projetadas para navegar em mar aberto, algo que os egípcios, um povo essencialmente fluvial, faziam com grande apreensão. As tripulações eram compostas por marinheiros experientes, soldados para proteção, escribas para registrar cada transação e diplomatas para negociar com os chefes locais. A viagem em si era uma provação. Eles tinham que navegar por recifes de corais traiçoeiros, enfrentar tempestades súbitas e, o pior de tudo, lidar com piratas que infestavam aquelas águas. O Mar Vermelho era uma zona sem lei, e cada navio mercante era um alvo tentador. Batalhas navais com arcos, lanças e abordagens desesperadas eram uma possibilidade constante. A sobrevivência dependia tanto da habilidade dos marinheiros quanto da coragem dos soldados a bordo. Chegar a Punt era apenas metade da batalha. Punt não era um reino unificado, mas provavelmente uma rede de pequenos portos e chefaturas que controlavam o comércio de bens exóticos. Os egípcios não chegavam como conquistadores, mas como comerciantes. As negociações eram delicadas, um complexo balé de diplomacia, troca de presentes e demonstrações de poder. Os relevos do templo de Hatshepsut, em Deir el-Bahari, mostram os egípcios oferecendo armas e joias aos líderes de Punt em troca de seus tesouros. O rei e a rainha de Punt são retratados de forma realista, não como selvagens, mas como governantes de uma terra próspera. Os egípcios carregavam seus navios com montes de mirra, ébano, marfim, ouro, peles de animais exóticos e até mesmo animais vivos, como babuínos e leopardos. O prêmio mais cobiçado, no entanto, eram as árvores de mirra vivas, com suas raízes envoltas em cestos que eles transportavam de volta ao Egito para tentar cultivá-las nos jardins dos templos. Era uma tentativa pioneira de transplante de espécies, uma façanha botânica de enorme ambição. O retorno era tão perigoso quanto a ida. Os navios, agora pesados com cargas preciosas, eram alvos ainda mais atraentes para os piratas. Mas o sucesso de uma expedição a Punt era um triunfo imenso para o faraó reinante.
Era uma prova de seu poder, de sua riqueza e de seu favor divino. Os tesouros de Punt eram usados para adornar os templos, para honrar os deuses e para garantir a vida eterna do faraó. Mas a importância de Punt ia além da religião. Era geopolítica. O controle da rota do Mar Vermelho dava ao Egito acesso direto às riquezas da África e da Arábia, contornando os intermediários terrestres que encareciam os produtos. Era uma artéria econômica vital, e a luta pelo seu controle foi uma constante na história da região. A busca pela terra dos deuses não era apenas uma aventura piedosa, era uma estratégia de dominação econômica. Enquanto os faraós enviavam seus navios para o sul em busca de incenso para apaziguar os deuses, no coração da África Ocidental, uma revolução silenciosa estava sendo forjada, não com orações, mas com fogo e um metal que mudaria o continente para sempre. Longe das rotas marítimas do Mar Vermelho e das disputas imperiais do Nilo, em uma região de savanas e florestas na atual Nigéria, uma cultura misteriosa surgiu por volta de 1500 a.C. Nós a chamamos de Nok, em homenagem à aldeia onde suas primeiras esculturas foram descobertas. Por mais de um milênio, o povo Nok prosperou, deixando para trás um legado que continua a intrigar os arqueólogos. Sua marca registrada são as extraordinárias esculturas de terracota, figuras humanas com cabeças alongadas, olhos amendoados e penteados elaborados de uma expressividade e sofisticação artística que parecem surgir do nada, sem antecedentes claros na região. Eram reis, sacerdotes, ancestrais? Não sabemos, mas essas figuras de argila, que vão do tamanho de um punho a quase o tamanho natural, são um vislumbre de uma sociedade complexa, com uma rica vida cerimonial. É uma visão de mundo única. Elas são o exército de terracota silencioso da África, guardiãs de uma história perdida. Mas a maior conquista do povo Nok não foi a arte, por mais espetacular que seja, foi a tecnologia. Em algum momento, por volta de 500 a.C., os ferreiros Nok fizeram uma descoberta que desencadearia uma revolução em toda a África Ocidental. Eles aprenderam a fundir o ferro. O mais notável é que eles parecem ter feito isso de forma independente, sem influência do Oriente Médio ou do norte da África. Eles pularam a idade do cobre e do bronze e foram diretamente da idade da pedra para a idade do ferro. Foi um salto tecnológico monumental. O ferro era muito mais abundante que o cobre ou o estanho e, uma vez dominada a técnica de fundição em fornos de alta temperatura, podia ser produzido em massa. As ferramentas de ferro, como machados e enxadas, eram mais duras e eficientes do que as de pedra. Elas permitiram que o povo Nok desmatasse as florestas densas em uma escala sem precedentes, abrindo novas terras para a agricultura e sustentando uma população crescente. A floresta, que por milênios fora uma barreira, tornou-se um recurso a ser explorado. Se as ferramentas de ferro mudaram a relação do homem com a terra, as armas de ferro mudaram a relação do homem com o homem. Lanças, espadas e pontas de flecha de ferro deram aos guerreiros Nok uma vantagem militar e esmagadora sobre seus vizinhos que ainda usavam armas de pedra ou madeira. O poder não estava mais apenas na força dos músculos ou no número de guerreiros, mas na qualidade da tecnologia. O segredo da fundição de ferro era guardado a 7 chaves, e os ferreiros eram vistos como figuras poderosas, quase mágicas, capazes de transformar pedra em metal. A disseminação da tecnologia do ferro foi como uma onda de choque que se propagou pela África Ocidental e Central. Ela provocou migrações em massa, como a grande expansão dos povos de língua bantu, que, armados com ferramentas e armas de ferro, se espalharam por metade do continente.
Novos estados e impérios surgiram, construídos sobre o poder militar que o ferro proporcionava. A Revolução do Ferro, iniciada pelos Nok, redesenhou o mapa político e demográfico da África. O ferro não era apenas um metal, era um catalisador de mudanças sociais, um motor de conquista e um criador de impérios. E então, por volta do ano 500 depois de Cristo, a cultura Nok desapareceu. Tão misteriosamente quanto surgiu, ela se desvaneceu. Suas esculturas pararam de ser feitas, seus assentamentos foram abandonados. O que aconteceu? Foi uma mudança climática? Uma epidemia? Uma guerra devastadora? Ninguém sabe ao certo. É um dos grandes enigmas da história africana. Mas o seu legado não desapareceu. A tecnologia do ferro que eles dominaram continuou a se espalhar, transformando sociedades por onde passava. As tradições artísticas dos Nok ecoaram na arte de reinos posteriores, como Ifé e Benin. Eles foram os pioneiros anônimos de uma nova era. A sua história é um lembrete poderoso de que uma única inovação tecnológica pode ser ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, uma ferramenta de criação e um instrumento de destruição. Eles nos mostram que o progresso tem um preço, muitas vezes pago em sangue. E enquanto a Revolução do Ferro se espalhava para o sul, na encruzilhada da África e da Arábia, um novo poder surgia, lutando não por metal, mas pelo controle de uma resina perfumada que valia mais que ouro. Na encruzilhada estratégica onde o Mar Vermelho se abre para o Oceano Índico, no planalto fértil da atual Etiópia e Eritreia, uma nova e poderosa civilização começou a tomar forma por volta de 800 a.C. Era o reino de DMT. Sua ascensão não foi acidental. Esta região era a fonte de um dos recursos mais valiosos do mundo antigo, o incenso. DMT estava para o incenso, assim como o Golfo Pérsico está hoje para o petróleo. Controlar a produção e o comércio dessa resina aromática, essencial para os rituais religiosos do Egito, da Mesopotâmia e de todo o Mediterrâneo, significava deter um poder econômico e geopolítico imenso. Mas os reis de Demta não eram apenas comerciantes, eram engenheiros brilhantes. Eles construíram um sofisticado sistema de irrigação, com represas e canais, que transformou o planalto árido em um celeiro, capaz de sustentar uma população grande e uma elite poderosa. O templo de Ierrá, com suas paredes de pedra maciça, perfeitamente encaixadas sem argamassa, é um testemunho silencioso de sua maestria arquitetônica e de seu poder de mobilizar mão de obra. O poder de DMT estava intrinsecamente ligado ao seu vizinho, do outro lado do mar, o rico reino de Sabá, no atual Iêmen. Por muito tempo, os historiadores pensaram que DMT era uma colônia sábia, mas hoje sabemos que a relação era muito mais complexa. Era uma simbiose, uma mistura de aliança, rivalidade e intercâmbio cultural. Elites sabeias, com seu conhecimento de arquitetura e escrita, certamente se estabeleceram em DMT, casando-se com a nobreza local e contribuindo para o desenvolvimento do reino. A escrita, a religião e a arte de Demta mostram uma forte influência sabeia. Eles adoravam as mesmas divindades, como o deus da lua, Almaka. Mas DMT era uma entidade política independente, uma potência africana que interagia em pé de igualdade com seus parceiros árabes. Juntos, eles formavam um eixo de poder que controlava a rota do incenso, uma das artérias comerciais mais lucrativas do mundo antigo. Era uma parceria delicada, sempre à beira de se transformar em uma rivalidade mortal pelo monopólio do mercado. A luta pelo controle das rotas comerciais era brutal. As caravanas de incenso, carregando uma fortuna em suas costas, tinham que atravessar desertos e montanhas, enfrentando tribos nômades hostis e os exércitos de reinos rivais. DMT e Sabá travaram guerras por procuração,
apoiando diferentes tribos e chefaturas para garantir a lealdade e a segurança de suas rotas. Espiões e diplomatas viajavam entre as capitais, forjando alianças e tramando traições. Era um jogo de xadrez geopolítico complexo, onde um movimento errado podia levar ao desastre econômico. O reino de Dimitti tornou-se um caldeirão de culturas, um lugar onde ideias, tecnologias e povos da África e da Arábia se encontravam e se misturavam. Mas essa mesma diversidade pode ter sido a semente de sua queda. Tensões internas entre a elite local e os imigrantes sabeus, disputas dinásticas e a pressão constante de concorrentes externos minaram a estabilidade do reino. O que você faria para proteger a principal fonte de riqueza do seu povo? Forjaria uma aliança arriscada com um vizinho poderoso ou travaria uma guerra solitária contra todos? Escreva sua escolha nos comentários, pois a diplomacia e a guerra ainda definem o nosso mundo. Por volta de 400 a.C., o reino de Dmt se desintegrou. Ele não foi conquistado por um inimigo externo, mas implodiu sob o peso de suas próprias contradições. O poder centralizado entrou em colapso e o reino se fragmentou em uma série de pequenas cidades, estado e chefaturas. A grande aliança afro-árabe que havia dominado o comércio do Mar Vermelho por séculos chegou ao fim. Mas assim como em Tasset e Kerma, a queda de Dúmitio não foi um fim, mas uma transformação. Das suas ruínas, uma nova e ainda mais poderosa civilização surgiria, o Império de Aksum. Os Aksumitas herdaram a tecnologia de irrigação, as tradições arquitetônicas, as rotas comerciais e a mistura cultural de Dmt. Eles aprenderam com os erros de seus predecessores e construíram um império mais centralizado e militarmente poderoso, que viria a conquistar o reino de Sabá e se tornar uma das 4 grandes potências do mundo antigo, ao lado de Roma, da Pérsia e da China. A história de Dmt é um lembrete de que os impérios, como as estrelas, podem entrar em colapso, mas a sua luz e a sua matéria dão origem a novos mundos. E enquanto reinos lutavam por incenso nas costas do Mar Vermelho, no coração do Saara, agora um deserto sem vida, outra civilização realizava o impossível, construindo um império sobre água roubada do passado. Quando o Saara já se tornara o oceano de areia que conhecemos hoje, um lugar onde a própria ideia de civilização parecia uma piada cruel, um povo chamado Garamantes realizou um dos maiores feitos de engenharia da antiguidade. No coração da Líbia moderna, eles construíram um império próspero em um dos ambientes mais hostis da Terra. O seu segredo não estava na superfície, mas no subsolo. Eles descobriram que, a grandes profundidades, sob as areias do deserto, existiam vastos aquíferos de água fóssil, um legado dos tempos em que o Saara era verde, e desenvolveram uma tecnologia para extrair essa água e trazê-la à superfície. Eles cavaram milhares de quilômetros de túneis subterrâneos, conhecidos como Fogara, uma rede de irrigação invisível que transformou o deserto em um oásis. A capital, Garama, tornou-se uma cidade vibrante, com agricultura, comércio e uma população de milhares de pessoas. Eles cultivavam trigo, tâmaras e uvas no meio do deserto, um milagre de engenharia hidráulica que sustentou o seu poder por quase 1000 anos. Os Garamantes não eram apenas agricultores engenhosos, eram guerreiros temíveis e os senhores indiscutíveis do Saara. A sua arma secreta era o carro de guerra de 4 cavalos. Com esses veículos velozes e leves, eles podiam atravessar o deserto a velocidades incríveis, aparecendo do nada para atacar as rotas de caravanas e as cidades costeiras do Império Romano. Eles eram os piratas do deserto, uma ameaça constante à paz romana no norte da África. Suas incursões eram rápidas e brutais. Eles saqueavam,
capturavam escravos e desapareciam de volta nas areias antes que as legiões romanas pudessem reagir. Para Roma, os garamantes eram um espinho irritante no seu flanco sul. Eles lançaram várias expedições punitivas para o interior do deserto, tentando subjugar esse povo indomável. Algumas expedições tiveram sucesso limitado, destruindo Garama temporariamente. Outras simplesmente desapareceram, engolidas pelo deserto, suas legiões perdidas para sempre na imensidão de areia e calor. Os garamantes eram mestres da guerra assimétrica, usando seu conhecimento do terreno para derrotar um inimigo muito mais poderoso. O Império dos Garamantes era um paradoxo, uma civilização avançada com uma sociedade complexa e uma tecnologia notável, cuja economia se baseava em parte no comércio de escravos capturados em suas incursões ao sul, no Sahel. Eles eram ao mesmo tempo construtores e predadores, criadores de oásis e caçadores de homens. Sua relação com Roma também era ambígua. Apesar dos conflitos, eles também eram parceiros comerciais. Os garamantes controlavam as rotas transarianas que traziam ouro, marfim e animais exóticos para o Mediterrâneo. Roma, apesar de sua hostilidade oficial, dependia desses bens de luxo. Era uma relação complexa de guerra e comércio, ódio e dependência. Os garamantes viviam no fio da navalha, equilibrando a agressão militar com a necessidade econômica, sempre sob a ameaça da retaliação romana e da fragilidade de seu próprio sistema de vida. Eles eram a prova de que a civilização pode florescer nos lugares mais improváveis, impulsionada pela engenhosidade e pela audácia. Mas o império dos garamantes carregava dentro de si a semente de sua própria destruição. Sua civilização era totalmente dependente da água fóssil dos aquíferos subterrâneos. E essa água não era um recurso renovável, era uma herança finita de um passado mais úmido. A cada ano, o nível dos aquíferos baixava um pouco mais. Os garamantes tinham que cavar poços cada vez mais profundos e túneis cada vez mais longos para alcançar a água que lhes dava vida. Foi um colapso lento e agonizante que durou séculos. A agricultura tornou-se cada vez mais difícil, os oásis encolheram e a população diminuiu. Por volta do século VII d.C., o sistema de Fogara entrou em colapso total. A água acabou. O império que havia domado o deserto foi finalmente derrotado por ele. Os garamantes abandonaram suas cidades e se dispersaram, sua memória quase apagada da história. A sua tragédia é um aviso poderoso para a nossa própria civilização. Nenhum avanço tecnológico pode nos salvar se esgotarmos os recursos que nos sustentam. Eles lutaram por água, um recurso vital, mas muito antes deles, no alvorecer da humanidade, a primeira grande luta foi por uma pedra negra, mais afiada que o aço e mais valiosa que a vida. Muito antes de reis construírem impérios sobre ouro, água ou incenso, a moeda do poder era uma pedra negra, vítrea e incrivelmente afiada, forjada no fogo dos vulcões, a obsidiana. Na Idade da Pedra, a obsidiana era o material de mais alta tecnologia disponível. Suas lâminas podiam ser lascadas para criar um fio mais afiado que o de um bisturi de aço cirúrgico moderno. Para caçar, para carnear, para lutar, uma ferramenta de obsidiana era imensamente superior a uma de sílex ou de osso. No Grande Vale do Rift, na África Oriental, o berço da humanidade, os depósitos de obsidiana eram raros e controlados. Quem controlava as pedreiras de obsidiana controlava o recurso mais estratégico de sua época. Esses reis de obsidiana, anônimos, chefes de clãs pré-históricos, foram os primeiros barões da indústria, os primeiros mestres da oferta e da demanda. Eles não governavam cidades, mas controlavam as fontes de um poder
que podia ser segurado na palma da mão. O comércio de obsidiana deu origem às primeiras redes de troca de longa distância, os primeiros protótipos do comércio internacional. Lâminas e núcleos de obsidiana, de fontes específicas, no que hoje é o Quênia e a Etiópia, foram encontrados em sítios arqueológicos a centenas, às vezes milhares, de quilômetros de distância. Isso não era uma troca casual. Era um sistema organizado, com rotas estabelecidas, talvez com moedas de troca padronizadas, como contas de casca de ovo de avestruz. Caravanas de caçadores-coletores atravessavam savanas perigosas, repletas de predadores, para levar a preciosa pedra a grupos que não tinham acesso a ela. Este não era um comércio pacífico. As rotas eram perigosas e as caravanas precisavam de proteção. As pedreiras eram territórios disputados e a luta pelo seu controle era, sem dúvida, feroz e mortal. Podemos imaginar ataques a grupos rivais para roubar suas ferramentas, emboscadas a caravanas para pilhar sua carga, duelos rituais entre chefes pelo direito de explorar um veio de obsidiana. A economia primitiva não era um intercâmbio idílico, era um campo de batalha. Este sistema de troca de obsidiana teve consequências sociais profundas. Pela primeira vez, a desigualdade social não se baseava apenas na força ou na habilidade de um caçador, mas no acesso a um recurso e no controle de uma rede comercial. Os grupos que viviam perto das fontes de obsidiana ou que controlavam as rotas tornaram-se mais ricos e poderosos. Eles tinham as melhores ferramentas, as melhores armas e podiam trocar o excedente por outros bens, como peles, pigmentos ou talvez até mesmo esposas. A obsidiana tornou-se um símbolo de status. Possuir uma grande lâmina de obsidiana não era apenas prático, era uma declaração de poder e prestígio. As primeiras hierarquias sociais, as primeiras elites, podem ter sido forjadas no brilho escuro desta pedra vulcânica. A luta pela obsidiana foi a primeira manifestação da eterna luta humana por recursos escassos, uma luta que mais tarde seria travada por bronze, ferro, sal, incenso e petróleo. A natureza do recurso muda, mas a dinâmica do poder, da ganância e da violência permanece a mesma. A era dos reis de obsidiana durou dezenas de milhares de anos, um período de tempo quase inconcebível para nós. Foi uma época de inovação lenta, mas constante, de conflitos e alianças que se estendiam por vastas distâncias, tudo girando em torno de uma pedra. Eventualmente, novas tecnologias como a cerâmica e a metalurgia suplantaram a importância da obsidiana. Mas o sistema que ela criou, redes de comércio, especialização, desigualdade social e conflito por recursos, estabeleceu o padrão para todas as civilizações que vieram depois. A história desses primeiros empreendedores da Idade da Pedra está escrita não em livros, mas nas cicatrizes químicas deixadas nas lâminas de obsidiana que nos permitem rastrear sua jornada desde o vulcão até a mão que a empunhou. Eles nos lembram que a civilização não começou com pirâmides e palácios, mas com uma necessidade fundamental, a de obter a melhor ferramenta para sobreviver. E dessa necessidade nasceu a economia, a política e a guerra. Das lâminas de obsidiana aos aquedutos subterrâneos, das cidades de pedra aos templos de tijolos de barro, o legado desses impérios esquecidos está gravado na própria paisagem da África, um testamento silencioso de sua grandeza e de sua queda. Por que esquecemos esses impérios? Porque a nossa história popular da civilização começa com o Egito, como se um continente inteiro fosse apenas um palco vazio esperando pela chegada dos faraós. A resposta é tão complexa quanto as civilizações que foram apagadas. Parte da culpa é do clima. O mesmo Saara que deu à luz a primeira astronomia em Nabta Playa, mais tarde a engoliu.
escondendo suas pedras sob um manto de areia. O mesmo deserto que forçou o povo de Titit ou Alata a construir cidades de pedra, mais tarde as tornou inabitáveis, deixando-as para serem descobertas apenas por imagens de satélite. A natureza, que foi a parteira de muitas dessas culturas, também foi a sua carrasca, e o seu poder de apagar a memória é absoluto. Outra parte da culpa recai sobre a guerra e a conquista. A história é, de fato, escrita pelos vencedores. O Egito unificado de Narmer construiu sua identidade sobre a subjugação e o apagamento da memória de Tassete. Os faraós do novo império, depois de finalmente expulsarem os núbios de Kerma, destruíram sua capital e reescreveram a história para se retratarem como os eternos senhores do Nilo. Culturas posteriores, como Roma ou os impérios islâmicos, construíram sua própria história sobre as ruínas de seus predecessores, muitas vezes sem entender ou se importar com o que estavam destruindo. Mas o esquecimento não foi total. O legado desses mundos perdidos sobrevive, não em textos, mas em nosso próprio sangue e em nossas tecnologias. Estudos genéticos modernos nos permitem rastrear as grandes migrações que se seguiram ao colapso do Saara Verde, mostrando como os povos do deserto se espalharam para o Nilo, para o Sahel e para o norte da África, levando consigo seus genes e suas ideias. O sangue núbio dos reis de Tassete e dos guerreiros de Kerma certamente correu nas veias de muitos faraós e rainhas do Egito através de casamentos, conquistas e comércio. A Revolução do Ferro, iniciada pelos misteriosos Nok, não morreu com eles. Ela se espalhou por todo o continente, tornando-se o motor tecnológico que impulsionou o crescimento de inúmeros reinos e impérios posteriores. As rotas comerciais estabelecidas para negociar obsidiana, sal ou incenso não desapareceram. Elas evoluíram, tornando-se as artérias pelas quais fluíram novas mercadorias, novas ideias e novos povos. O passado nunca morre de verdade. Ele apenas se disfarça, continuando a moldar o presente de maneiras que mal começamos a compreender. Hoje, uma nova corrida contra o tempo está em andamento. Arqueólogos, climatologistas, geneticistas e historiadores estão lutando para resgatar os últimos vestígios desses mundos esquecidos. Eles trabalham em desertos escaldantes e em regiões politicamente instáveis, onde a guerra moderna ameaça destruir o que a areia e o tempo preservaram. Cada caco de cerâmica, cada ferramenta de pedra, cada grão de pólen antigo é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que estamos apenas começando a montar. E o quadro que emerge é o de uma história humana, muito mais rica, mais antiga e mais complexa do que imaginávamos. É uma história que não segue uma linha reta de progresso, de um centro para a periferia, mas sim um ciclo eterno de ascensão e queda, de inovação e colapso, que ocorreu em todo o continente africano. A história não é uma pirâmide, construída de baixo para cima. É uma teia, uma rede de influências e conexões que se estende por milênios e continentes. Ao olhar para a ascensão e queda de Nabta Playa, de Kerma, dos Garamantes, percebemos que as ameaças que eles enfrentaram não são tão diferentes das nossas. Mudanças climáticas, esgotamento de recursos, conflitos por território e poder. Eles nos mostram com uma clareza brutal a fragilidade de qualquer civilização, não importa quão poderosa ou tecnologicamente avançada ela seja. Eles construíram calendários estelares, cidades de pedra e impérios sobre a água, mas no final não puderam escapar das leis inexoráveis da natureza e da sua própria natureza humana. Sua história é um espelho distante, refletindo nossos próprios medos e nossas próprias arrogâncias. Os arqueólogos reconstroem
pedaço por pedaço, a memória de mundos destruídos pelo clima e pelas guerras por recursos para nos alertar. Mas nós os ouvimos? Diga-nos o que você acha que representa a maior ameaça para o nosso futuro: os elementos implacáveis que não podemos controlar, ou a ganância humana que não queremos controlar? Escreva sua resposta nos comentários, pois desta escolha depende se restarão de nós sequer ruínas.